Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Galerinha do 8º ano, né? Saudade de vocês, viu? Muita saudade mesmo. Alguns de vocês que ainda não tinham feito contato com a gente, né? Fez na semana, nesses últimos dias, né? Um abraço, tá, em todos vocês. E quero dizer que a gente tá com muita saudade. Todo mundo, né, da escola. A gente já tinha aquele costume de todas as tardes, aquele horário lá definido. E a gente agora fica só na lembrança, né? Mas é uma lembrança boa, bacana. E crendo que tudo vai ficar bem, né? Tudo vai ficar bem. O tempo também, né, tá passando assim rápido. E a gente conta com um final feliz, né? Pra tudo isso. Se Deus quiser, né? Vocês estão bem, a família de vocês, né? Um abraço em todos, né? Então, gente, nós estamos aqui para mais uma aula, né? Dessa vez, a nossa aula vai ser de uma forma, de uma leitura, uma aula assim como, que eu posso dizer, que a gente vai trabalhar com conceitos para que as coisas sejam melhor compreendidas, tá? E no livro de vocês, no módulo 2, no módulo 1, aliás, tratava já de figura de linguagem. Só que foram 3 figuras que nós chegamos a comentar apenas na sala. Nós comentamos sobre ela, inclusive tinha duas bem conhecidas, né? Que era a ironia, né? Hipérbole. E a outra é eufemismo. Foram 3 figuras lá no módulo 1 ainda. A gente só comentou sobre elas na sala, né? Aí depois o livro de vocês vem trazendo, como o livro de vocês, aliás, vinha trazendo um contexto melhor sobre o conteúdo, aí eu deixei para a gente tratar depois, né? Que no caso seria agora. Nós na aula de hoje, né, vamos só comentar sobre esse conteúdo, que são as figuras de linguagem, tá? Comentar. Que comentário a gente vai fazer? Porque é assim, gente, olha, as figuras de linguagem, elas foram criadas, foram produzidas para facilitar a compreensão da gente em relação a algum significado de palavras. Primeiro, que figura de linguagem está relacionada à palavra. Que característica também é principal na figura de linguagem? Ela só está contida em textos poéticos. Por quê? Porque quando se fala em figura, ó, pela palavra figura o que é? Uma representação, não é? Então, a figura é uma representação do que é real. Eu tenho a palavra, eu tenho o algo e eu quero entender o que aquilo significa, e embora sabendo que tem o seu sentido real, eu sei disso, mas como eu quero melhorar o meu conhecimento a respeito daquilo, então eu procuro as figuras, porque as figuras elas têm outro sentido, mas que vão ter o mesmo significado. Ó, gente, quando se fala em figura de linguagem, a gente tem a questão da semântica, que é o sentido, que é o significado da palavra. Tem que ter a semântica, certo? A gente não está tratando aqui da morfologia, não. A gente está tratando, não é da forma da palavra, a gente está tratando do sentido da palavra. E antes da gente ver a questão desses sentidos, né? Eu vou ler com vocês aqui o conceito de figura de linguagem. Vocês têm esse conceito no livro de vocês. Hoje a gente vai trabalhar as páginas 65 a 69 do livro de vocês. A gente vai trabalhar isso aí, tá?
do livro texto. Na aula passada, a gente já comentou sobre o texto lá, o soneto, não foi? O soneto. E o soneto de Camões, ele é um dos textos mais conhecidos dentro do que a gente pode entender, que a gente conheça sobre figuras de linguagem. É o soneto de Luís Vaz de Camões. Os demais têm sim essa característica, mas é porque os textos poéticos, o autor, o eu lírico, a voz poética, gosta sempre de trabalhar com o sentimento de que se está trabalhando com o contrário, com aquilo que é contraditório, para fazer com que a gente entenda as coisas. E esse soneto de Camões, ele traz isso aí em toda a sua essência. Tá bom? Então, o que vem a ser figura de linguagem? Lá na página do seu livro, na página 62, né? 62, vem falando sobre o autor. Na página 64, vem explicando a característica do poema, né, que é o soneto. Da página 65 e a página 60 até a página 69, vem falando sobre os conceitos das figuras que são trabalhadas aí. No livro de produção de texto, continua esse conteúdo lá. Você tem muito mais figuras, né, que a gente vai trabalhar mais figura em si na nossa próxima aula, né? Onde a gente vai trazer uns exemplos mais que estão mais acessíveis a vocês, né? Como eu gosto sempre de trabalhar em figura de linguagem, a música, né? A música eu gosto muito. A música ela sempre traz a personificação. Nunca o autor da música ele vai tratar dele mesmo, dele assim, dizer eu, não. Ele trata da pessoa dele usando figura, não é isso? A gente sabe. Então, o que vem a ser figura de linguagem? Recursos que tornam o texto mais expressivo, né? É um recurso. A figura de linguagem é um recurso. Por isso que não tá... esse conteúdo está em gramática. Não, ou as figuras de linguagem, elas pertencem mais ao conceito de literatura. Por quê? Porque a literatura, ela compreende todos os gêneros narrativos, descritivos. Eu já disse para vocês também, em outros momentos, que as figuras de linguagem elas não podem constar nos textos dissertativos, argumentativos. Não podem. Por quê? Porque nesse tipo de texto se trabalha a ideia. A ideia. Propriamente dita, eu vou defender minha ideia. Já numa narração e numa descrição, eu vou trabalhar com fatos. Eu vou me relacionar a alguma coisa que vai fazer com que eu vá procurar uma figura que represente aquilo que eu estou passando no texto. Aí, quais são os exemplos principais na literatura? Os poemas e as poesias são chamados textos poéticos, que são chamados também de textos não literários, né? Textos não literários. São aqueles textos que têm essas características. Que outras características desse tipo de texto? Tem a questão do ritmo, da rima, da musicalidade. Na literatura é comum o uso de figuras de linguagem. Ei, meninos, olha. As figuras de linguagem, elas são divididas em 4 partes. É figura de palavra, figura de pensamento, figura de som e figura de sintaxe. As figuras de sintaxe, elas estão levadas mais para mesmo trabalho a questão da sintaxe na palavra, né? Onde a gente vai ver a questão da conjunção lá. Ela tem uma chamada de polissíndeto, que são várias conjunções no poema. Nós temos também a síndeto, que é um outro tipo de figura. Tem um poema conhecido que ele é repetido até é pau, é pedra,
o verbo ser vem sempre no início. Então essa aí é uma figura, tá? As figuras também que é bastante conhecida por nós são as figuras de som, onomatopeias. Você ouviu falar? Quem não conhece a onomatopeia, né? Você bate na porta e toque, aquele é onomatopeia, né? O sonzinho que faz o choro, né? Sniff, o do beijo, smack. Isso é uma figura também, onomatopeia, certo? E aí, mas só que isso fazendo parte da questão da expressividade. As figuras de linguagem, elas facilitam a expressividade do ser humano. É um recurso de estilo que dá maior expressividade ao que se quer dizer. As palavras são usadas em sentido conotativo ou figurado, deslocado de seu significado natural. Ora, aí a gente vai ver agora o que é esse sentido. Quais são esses sentidos da palavra? Olha, o sentido da palavra tem o sentido real, que ele é chamado de denotativo. Que sentido é esse? É aquele lá, o significado que está no dicionário, não tem? Você tem a palavra coração, né? No sentido lá denotativo. Lá no dicionário, o que está escrito? Que coração é um órgão muscular oco dos vertebrados na caixa torácica que recebe o sangue das veias. Coração. O que é coração? É um órgão do corpo humano. Ele é oco. Ele bombeia, sabe? Sangue pro corpo todo. Fica onde? Lá no tórax da gente, né? Dos vertebrados. Nós, dos animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que têm ossos, mamam, respiram, né? Tal. Então, o coração é isso aí. Só que você também, acho que você já recebeu, alguém já se dirigiu a você com essa expressão, vem cá, meu coração, né? Vem cá, meu coração. Essa expressão aí já tem outro sentido, né? O coração, vem cá, meu coração. Aí o coração sai lá de dentro de você e vem, não. Vem cá, meu coração. Tá chamando você de uma forma bem especial, né? Então isso diz respeito à questão do sentido da palavra. A palavra, ela é plurissignificativa, quer dizer, ela tem vários significados. Uma palavra só, ela tem vários significados. Agora, sentido só são dois, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é aquele original, literal, objetivo, claro. O sentido denotativo é aquele sentido claro, objetivo, quer dizer, o dicionarizado, independente do contexto em que aparece, transmitindo a mensagem de forma clara e objetiva. Independente do contexto, ele é objetivo, né? Outra palavra também que é assim, você tem que pensar assim, a palavra, ela tem dois sentidos, né? E ela é plurissignificativa, quer dizer, sentido, gente, é diferente de significado. O que significa isso? É isso, tem o significado lá. Porque também, agora o sentido tem a ver com o contexto, como o exemplo que eu dei. Olha, a palavra cabeça. Cabeça é isso aqui, né? Cabeça é um órgão do corpo humano, é um dos membros. O corpo humano está dividido em cabeça, tronco e membros. Membros inferiores e membros superiores, né? Agora, plurissignificando a palavra cabeça. O sentido da palavra cabeça é esse aí, cabeça é membro do corpo humano, que contém o cérebro e os demais sentidos, né? O sentido dos nossos órgãos, os sentidos estão aqui na nossa cabeça. E que é daqui da cabeça que parte o restante do controle do nosso corpo, não é verdade? Agora, quando eu falo que fulano de tal foi o cabeça da rebelião, né? Mas essa cabeça aqui, qual é o sentido? Aí estou se me referindo a sentido. É o sentido conotativo, que esse sentido, ele é o significado que é novo, diferente do original. Ele é diferente do original. Aí você olha assim, ele foi cabeça da confusão, foi.
Quer dizer, você vai olhar, tem um monte de cabeça. Não. Que cabeça? Aquela cabeça ali? Não. Cabeça por quê? Dando sentido. Qual é o significado de cabeça aí? Líder. Chefe. Viu? Expressa subjetividade dependendo do contexto em que aparece. Aí você assim, eita, eu fui bater um prego ali e bateu a cabeça do meu dedo. Por que cabeça? A cabeça que é a extremidade do meu dedo. Aí eu já estou falando de significado. Qual é o sentido? Conotativo. Ó, o significado de cabeça do dedo é diferente da cabeça aqui, ó. Eu bati a extremidade do meu dedo, eu machuquei a extremidade do meu dedo. Menino vai ali na quitanda e me traz uma cabeça de alho. Ali tem cabeça. Sentido conotativo. Por que cabeça? Ó, no alho vem aquele monte de dente. E aí o alho já tem dente. Aí a cabeça, porque na nossa cabeça, essa questão da nossa boca ela possui dentes. O alho, a cabeça de alho, também tem dentes de alho. Certo? Você entendeu? Ó, plurissignificação, vários significados. Agora, sentido, a palavra tem dois, que é o sentido denotativo e conotativo. E em se falando de sentido da palavra, nós vamos pegar o texto de vocês também, o mesmo texto da aula passada, da página 60, que é o soneto de Luiz Vaz de Camões. Ó, gente, nesse soneto, como eu falei, ele vem trazendo figuras de linguagem, e que nessas figuras consistem os sentidos da palavra. O sentido conotativo, não é o denotativo, é o conotativo. Então, as figuras de palavras, elas trabalham com que sentido? Conotativo, com a figura. O sentido conotativo, ele dá maior expressividade à leitura, né, que a gente está fazendo, ao contexto também, e o significado dele é novo, certo? Eu exemplifiquei também para vocês, eu falei aqui a questão da personificação, né? Personificação. Todo texto poético, ele traz essa figura. Essa representação de que o ser humano, ele gosta, ele tem mania de dar atribuição nossa, dele, a animais, a seres inanimados, a coisas que não têm vida, não é? Então, personificação é o principal. Aí tem a metáfora, tem a hipérbole, como eu já citei, né, que tem lá no módulo 1. Tem o eufemismo, tem a ironia. A ironia lá no livro estava se referindo a essa figura, porque o texto era engraçado, né? Ironia está dizendo coisa irônica, satírica. É a expressão mais comum. Alguém olha para você e diz assim, eita, fulano, mas tu tá magra, hein? Você está dessa largura, pesa bem pouquinho, tá pesando só uns 150 quilos. Isso aí é ironia. Alguém diz assim, rapaz, tu tá sendo muito irônico. Ironia é uma figura de linguagem, certo? Que tem um sentido de quê? Aí ele tem a conotação de zoar alguém, curtir, tá? E o significado que a gente dá, o sentido que a gente dá, é porque vai facilitar, né? Apesar assim, eu sou muito tapado para não entender uma brincadeira dessa. Olha, o cara disse que eu tava magro, eu tava dessa grossura, né? Aí é o sentido que ele está se referindo. A pessoa com 125, 150 quilos não é magra, coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma, como diz mamãe. A pessoa dessa, então, é ironia, né? E a figura que vocês têm aqui para ser estudada é a antítese, que a gente vai ver com calma na próxima aula, paradoxo, anáfora e inversão. Agora vamos aqui ao texto, olha, o soneto. Amor é fogo que arde sem se ver. O amor, né, não diz que a paixão, quando a gente está apaixonado, queima assim por dentro, né? Aquela coisa de, o contexto aí qual é? Tô apaixonada. Então a paixão queimando por dentro. Então o amor é fogo que arde sem se ver. Eu não vejo, mas eu sinto. É ferida que dói e não se sente. Que ferida é essa que dói, menino? E a gente não sente? Toda ferida não dói? Dói, que eu saiba, dói. É um contentamento descontente. Piorou. Como é que a pessoa está contente e descontente ao mesmo tempo? É dor que desatina sem doer. Ó, desatinar
tem como sentido perder o bom senso e o juízo. Ó, o amor. O amor dói que a gente perde o volume das coisas, a gente perde o sentido das coisas. Exagera, aí já tem uma hipérbole aí, né? Além da antítese, além do paradoxo que tem aí, tem a questão da hipérbole, um certo exagero. Que amor dói, mas a gente sente, claro. É um contentamento descontente? É contentamento quando as coisas dão certo, né? Quando não dão certo, fica descontente, eu não tenho sorte, pô, amor, sei o que, blá, 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 blá. O povo que ama que tem essa história aí, né? Eu não sei, não senti essas coisas. O que mais? É um não querer mais que bem querer. Olha como é que pode um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. Essa expressão aqui não é comum, às vezes você tá no meio da sala lá, tá todo mundo lá sentado, os nossos 22 alunos lá na sala no 8º ano, mas você se sente sozinho ali. Como eu estivesse sozinho. Esse monte de gente ao meu redor, mas eu me sinto solitário. No contexto, né? Qual é o contexto que eu estou utilizando aqui? A sala. No contexto do autor aqui, do poeta, seria, né, o amor, a paixão, porque geralmente quando a gente está com esse sentimento aí, né, a gente se sente solitário porque por várias razões, né? Ninguém vai entrar nesse contexto aqui, porque amor é uma coisa que ninguém se explica, né? É querer estar preso por vontade. Quer dizer, eu vou querer me prender àquela pessoa, vou me apegar àquela pessoa. Porque aí eu vou conseguir dela o que eu estou querendo há muito tempo, que é o amor, o sentimento dela. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor? Quer dizer, amor e amizade. A gente sabe que esse sentimento de amor, ele já nasce, ele se origina de uma amizade, não é? Quer dizer, a amizade me leva a conhecer a pessoa e esse conhecimento me leva a me apegar. Esse apego aí, é nesse sentido aí, a conotação está no apego. No contexto aqui do texto é esse apego, ó. Contentamento, descontente, mas que se tão contrário a si é o mesmo amor. O amor que eu sinto esse amor que me faz sentir solitário, me faz sentir, tá? Então, gente, ó, a figura de linguagem, ela tem esse sentido conotativo. O sentido das figuras é esse, tá? Na próxima aula a gente vai se aprofundar melhor nas nossas figuras, ok? Foi um prazer estar com vocês, gente, tá? Tenham esses dias abençoados por Deus e saudade demais de vocês, tá bom? E obrigado pela atenção, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço bem forte e façam as atividades, ok? Tchau!